Vamos dar início à segunda etapa da nossa revisão FUVEST. Vou dar destaque para dois problemas, um de PG e ordem de grandeza e um outro sobre probabilidade. Nos dois problemas eu vou tentar resolver da forma mais simples possível. Para você ter uma ideia, a questão de PG a gente vai resolver sem utilizar absolutamente nenhuma fórmula de PG. Como realizar as aproximações de uma forma correta? Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo. Vamos lá! Forma-se uma pilha de folhas de papel, em que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira: coloca-se uma folha na primeira vez, e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza de... Pessoal, está aí a questão sobre PG e ordem de grandeza. Primeiro passo. Para ter uma resolução de sucesso, professor, o que é preciso? Uma leitura atenta. E à medida que você for lendo, você vai formando imagens da leitura que está sendo feita. Você imagina essas folhas de papel sendo empilhadas. Por exemplo, ele disse que na primeira vez colocou uma folha de papel. Então está aqui, na primeira vez ele colocou uma folha de papel. E assim ele continuou formando a sua pilha. Na segunda vez, ele disse que sempre vai colocar tantas folhas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Por exemplo, anteriormente só foi colocada uma folha. Então, na segunda vez, eu coloco mais uma folha. Então, até o momento, a nossa pilha de papel tem exatamente 2 folhas. Na terceira vez, ele deve colocar tantas folhas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Anteriormente foram colocadas 2 folhas, uma na primeira vez e uma na segunda. Então, nessa terceira vez, eu devo colocar 2 folhas sobre essa pilha. Perceba que até o momento a nossa pilha tem 4 folhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que na próxima vez eu devo colocar sobre a pilha de papel 4 folhas. Perceba que no momento, até a quarta vez que colocamos folhas sobre essa pilha, já temos 8 folhas nessa pilha. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que na quinta vez que eu for colocar folhas sobre essa pilha de papel, eu devo colocar 8 folhas. E assim sucessivamente. O que isso significa dizer, professor? Que sempre eu vou colocar uma quantidade de folhas igual à quantidade de folhas que já se encontra sobre a pilha. Por exemplo, até agora se encontra sobre a pilha 16 folhas. Isso quer dizer que na sexta vez que eu for colocar folhas sobre essa pilha, eu devo colocar 16 folhas. O aluno já está percebendo que trata-se de uma PG de razão 2. Uma outra pergunta que deve ser feita nesse momento é quantas folhas eu vou colocar na 33ª vez. Professor, eu estou percebendo, como eu já havia dito, que isso é uma PG. Se isso é uma PG, eu vou aplicar a fórmula do termo geral de uma PG. Pessoal, se você olhar atentamente para os problemas da matemática e ir atrás de padrões, você muitas vezes vai notar que as fórmulas elas são desnecessárias. Por exemplo, na terceira vez, a quantidade de folhas que ele colocou foi 2, que eu posso dizer que é 2 elevado a 1. Na quarta vez, ele colocou 4 folhas, que eu posso dizer que é 2 a 2. Na quinta vez, ele colocou 8 folhas, que eu posso dizer que é 2 elevado a 3. Na sexta vez, ele colocou 16 folhas, que eu posso dizer que é 2 elevado a 4. O que eu gostaria? Que vocês percebessem um padrão entre o expoente dessa potência aqui, de base 2, e o número da vez que ele coloca as folhas. Por exemplo, na terceira, o expoente é 1. Na quarta, o expoente é 2. Na quinta, o expoente é 3. Na sexta, o expoente é 4. Vocês perceberam que o expoente dessa potência de base 2 é sempre 2 unidades menor do que o número da vez. Isso quer dizer que na 33ª vez, a quantidade de folhas que ele vai colocar vai ser 2 elevado a 31. Note que o expoente continua sendo 2 unidades menor do que o número da vez. Professor, como é que eu vou determinar o total de folhas nessa pilha? Pessoal, você nota que na primeira vez uma, na segunda vez mais uma, na terceira vez mais 2, mais 4, seria a soma dos termos de uma PG.
Eu disse para vocês, na chamada desse vídeo, que a gente ia resolver esses problemas sem utilizar nenhuma fórmula. E como é que a gente faz isso? Em busca de padrões e através de uma leitura atenta. Por exemplo, ele disse que sempre coloca tantas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Isso aqui é fundamental. Você não pode deixar de perceber isso. Ele sempre coloca tantas folhas quanto já tiver sido colocadas anteriormente. Por exemplo, se na 33ª vez ele colocou 2 elevado a 31 folhas, é porque antes o total de folhas que já tinha sobre essa pilha só podia ser 2 elevado a 31. É a única maneira de na 33ª vez ele colocar 2 elevado a 31, porque sempre ele deve colocar uma quantidade de folhas igual à quantidade de folhas que a pilha já possuía, tá bom? Então, isso quer dizer que o total de folhas sobre essa pilha vai ser 2 elevado a 31, que já tinha, tá aqui, mais a quantidade de folhas que ele colocou pela 33ª vez, que foi 2 elevado a 31. Estamos somando duas quantidades iguais. Somar dois valores iguais é a mesma coisa de pegar um deles e dobrar. Então, a soma de 2 a 31 mais 2 a 31 é o dobro de 2 a 31. Multiplicando duas potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. 31 mais 1, 32. Isso quer dizer que nessa pilha temos ao todo 2 elevado a 32 folhas. Lembrando que a questão quer que a gente determine qual é a altura dessa pilha. Como achar a altura da pilha? Se essa pilha tivesse apenas uma folha, a altura dela seria 1 vezes a espessura de uma folha, que é 0,1 milímetros. Se ela tivesse duas folhas, 2 vezes 0,1 milímetros. Mas ela tem 2 elevado a 32 folhas. Então, a altura dela vai ser 2 elevado a 32 vezes 0,1 milímetros. Lembrando que quando eu faço isso, eu estou achando essa altura em milímetros. E milímetros não seriam uma unidade de medida adequada em relação aos parâmetros de comparação que eu tenho aqui. A altura de um poste, a altura de um prédio, é o comprimento da Avenida Paulista, a distância da cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro e o diâmetro da Terra. Então, nesse caso, seria interessante que eu convertesse isso daqui, pessoal, para quilômetros, para metros, mas precisamente o ideal, pelo que eu vi aqui nas alternativas, seria quilômetros. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso de forma gradativa. Eu sei, por exemplo, que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, essa medida deixa de ser milímetros e passa a ser metro. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que 2 elevado a 32 vezes 0,1 milímetros dividido por 1000, que é 10 a 3, essa medida deixa de ser milímetros e passa a ser metro. Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se eu dividir essa medida que está em metros por 1000, ela deixa de ser dada em metros e passa a ser dada em quilômetros. Se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou dividir por 10 a 3. Então, vai ficar 2 elevado a 32 vezes 0,1. Como antes já tinha um 10 a 3, eu vou dividir de novo por 10 a 3. Assim, essa medida deixa de ser em metros e passa a ser em quilômetros. Tá vendo? O que eu gostaria que vocês percebessem é que aqui é uma potência de base 2 e aqui é uma potência de base 10. Eu disse para vocês no vídeo também como realizar aproximações. Eu fiz essa pergunta e gostaria de responder essa pergunta nesse momento. Como fazer essas aproximações? Eu gostaria que vocês percebessem que 2 elevado a 10 é a mesma coisa de 1024. 1024, eu vou dizer de agora em diante que é aproximadamente 1000, ou seja, 10 a 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa potência de base 2, que é 2 a 32, em uma potência de base 10, para que essas divisões sejam feitas compatíveis. Professor, mas essa medida não vai dar exata. Não tem importância, porque a questão fala de ordem de grandeza. Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Vamos fazer o seguinte, quem é 2 elevado a 32? Eu posso dizer que é 2 a 2 vezes 2 elevado a 30. Por que eu fiz isso? 2 a 2, eu vou botar aqui 4. Vamos apagar logo esse 2 aqui e vamos botar 4. Quem é 2 a 2? 2 a 2 é 4, tá aqui. Quem é 2 a 30? 2 a 30 eu gostaria que a gente representasse assim, ó, 2 a 10. Isso aqui é elevado a 3, potência da potência. O que a gente faz com os expoentes? A gente multiplica.
Então, o que é que eu faço agora? Onde tem 2 a 10, eu coloco 10 a 3. Então, vai ficar 4 vezes 10 a 3 elevado a 3. Potência da potência, multiplicamos o expoente. Então, vai ficar 4 vezes 10 a 9. Então, o que é interessante? Que 2 elevado a 32, eu aproximei para 4 vezes 10 elevado a 9. Então, aqui nessa nossa expressão, onde tem 2 elevado a 32, para encontrarmos a altura, vamos colocar no lugar de 2 elevado a 32, 4 vezes 10 elevado a 9, vezes 0,1, 10 a 3 vezes 10 a 3, 10 a 6. Lembrando que isso está em quilômetros. 10 a 9 dividido por 10 a 6, vocês devem lembrar. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 9 menos 6 dá 3. Então, como é que ficou essa expressão? Ficou 4 vezes 10 a 3 vezes 0,1 quilômetros. Note que 10 a 3 é 1000. 1000 vezes 0,1 é a mesma coisa que pegar 1000 e dividir por 10, dá 100. E 100 vezes 4, 400. 400 o quê? Quilômetros. Então, achamos que essa altura da pilha é de 400 quilômetros. O que seria 400 quilômetros? A altura de um poste? De maneira alguma. A altura de um prédio de 30 andares? De forma alguma. Seria o comprimento da Avenida Paulista? Pessoal, o comprimento da Avenida Paulista, com certeza, não é 400 quilômetros. Seria o diâmetro da Terra? O diâmetro da Terra, com certeza, não é bem maior do que 400 quilômetros. Então, o valor, a ordem de grandeza que mais se aproxima aqui é a distância de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima questão. Aguarde o nosso próximo vídeo sobre a questão de probabilidade. Não podemos divulgar arquivos com mais de 15 minutos. Se fosse vocês, não perdi essa questão. Olá pessoal, vamos resolver a nossa quarta questão da revisão FUVEST. Antes de iniciarmos a resolução dessa questão, é muito importante que você saiba resolver um tipo de problema característico de contagem, que é o problema de determinar o total de anagramas de palavras com letras repetidas. Esse problema ele pode vir disfarçado nas mais diferentes formas. Então, esse tipo de problema em que você vai ordenar e descontar ordenações, ele ocorre nos mais diferentes casos de contagem e em vários casos, de questões também de probabilidade. Por isso o motivo de estar revisando isso. Por exemplo, se eu quero calcular todas as maneiras que existem de ordenar as 6 letras da palavra banana em fila, você vai responder que seria 6 fatorial se essas letras fossem distintas. Só lembrando a vocês que 6 fatorial é o produto dos naturais do 6 até chegar no número 1. Ou seja, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 objetos em fila, 5 fatorial. 6 objetos em fila, 6 fatorial. Então, o total de maneiras de ordenar 6 letras da palavra banana em fila seria 6 fatorial se essas letras fossem distintas. O que ocorre é que existem as letras As repetidas e as letras N repetidas. Quando eu fiz 6 fatorial, eu também contei as trocas das letras A entre elas mesmas. O que ocorre é que se eu trocar as letras A entre elas mesmas, a palavra continua sendo banana. Então, o que eu devo fazer? Se eu contei algo que eu não queria ter contado, eu devo descontar. E essa história de descontar, às vezes passa a ideia para o aluno que ele vai subtrair. Isso é relativo. Porque se ao contar você tivesse somado, você ia subtrair. Mas se ao contar você multiplicou, para descontar você vai dividir. Então, quando eu fiz a contagem de todas as formas de ordenar 6 letras da palavra banana em fila, eu fiz uma multiplicação, que foi 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso significa dizer que se eu quero descontar algo, eu devo dividir. Então, eu vou descontar todas as maneiras que existem de ordenar as 3 letras A em fila, que seria 3 fatorial. Então, eu estou dividindo por 3 fatorial, porque eu estou descontando as ordenações entre os As. Só que eu também devo descontar as ordenações entre os N's, que são 2. De quantas maneiras eu posso ordenar 2 letras em fila? 2 fatorial. Professor, entre esse 3 e esse 2, o que é que eu faço? Você multiplica. Por que você multiplica? Porque você quer descontar as ordenações dos 3 As e as ordenações dos 2 N's.
é muito importante que esse conectivo I, nos problemas de contagem, ele caracteriza, na grande maioria das vezes, uma operação matemática de multiplicação. Então, usou I, você multiplicou. Então, está feito o problema. Então, a partir desse momento, se eu colocasse, por exemplo, a palavra pateta e perguntasse a vocês quantos são os anagramas da palavra pateta, você já tem um método prático e rápido de fazer esse cálculo. Seria você contar todas as maneiras de ordenar 6 letras da palavra pateta em fila, que é 6 fatorial, e em seguida você vai descontar as ordenações entre as letras repetidas. Ou seja, eu vou descontar as ordenações dos 2As, 2 fatoriais, e as ordenações dos 2T, 2 fatorial. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá bom? Vamos apagar aqui o nosso quadro e vamos agora iniciar a leitura e a resolução dessa questão. É muito importante que por trás de uma resolução de sucesso está uma leitura atenta. Leia o texto atentamente. E à medida que você estiver lendo um texto, procure formando imagens da leitura que está sendo feita. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui esse apontador a laser. Vamos iniciar a leitura da questão. Uma seta aponta para a posição 0. Vocês estão vendo a seta apontando aqui para a posição 0, no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda. Cada uma dessas 3 possibilidades com igual probabilidade. Ele está dizendo que essa seta ela pode ficar aqui parada ou ela pode se movimentar uma unidade para a direita ou uma unidade para a esquerda. E ele disse que a chance dela ficar parada é a mesma chance de se movimentar para a direita e a mesma chance de se movimentar para a esquerda, ok? Vamos ler a pergunta da questão. Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte à posição inicial? Então, ele quer saber a probabilidade de, após 5 rodadas, a seta ficar na posição inicial. Então, vamos resolver a questão. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu percebo que para essa seta ficar na posição inicial, é suficiente que o número de movimentos para a direita seja igual ao número de movimentos para a esquerda. Ou seja, se ela se movimentou uma vez para a direita, para ela ficar na posição inicial, ela deve se movimentar necessariamente uma vez para a esquerda. Lembrando que são 5 rodadas. Se ocorreu apenas um movimento para a direita e um movimento para a esquerda, é porque nas demais rodadas ela ficou parada. Então, eu queria calcular qual é a probabilidade disso ocorrer. Como ele disse que cada um desses movimentos ocorre com igual probabilidade, ou seja, se são 3 movimentos e eles ocorrem com igual probabilidade, é porque a probabilidade de ocorrer cada um é 1/3. Então, qual a probabilidade dela se movimentar para a direita? 1/3. E para a esquerda, 1/3. E ficar parada, 1/3, 1/3, 1/3. Então, ficou 1/3 vezes 1/3, exatamente 5 vezes. Se eu dissesse que a resposta da questão era isso, eu estaria garantindo algo para vocês. O que é que eu estaria garantindo? Que esse único movimento que ela deu para a direita e esse único movimento que ela deu para a esquerda ocorreram, respectivamente, na primeira e segunda rodada. O que é uma mentira. Porque para ocorrer um movimento para a direita e um movimento para a esquerda, não é obrigado que esses movimentos ocorram nas 2 primeiras rodadas. Eles podem ocorrer em qualquer rodada. Então, como contar a possibilidade de ocorrer em qualquer rodada? Eu digo, é simples. Basta você notar que é como se eu quisesse contar todas as maneiras que existem de ordenar essas 5 letras em fila. Daí o motivo da nossa revisão. De quantas formas eu posso ordenar 5 letras em fila? Aí você coloca 5 fatorial. Só que quando eu fiz isso, eu contei as ordenações dos 3 P's. Não era para ter contado, eu divido por 3 fatorial. Então está feito. O aluno me pergunta, professor, você concluiu a questão? Eu digo, não. Eu não concluí ainda, porque para ela ficar na posição inicial, basta e é suficiente que o número de movimentos para a direita seja igual ao número de movimentos para a esquerda. E para que isso ocorra, não é obrigado necessariamente que ela tenha executado um movimento para a direita e um movimento para a esquerda. Ela também pode ter executado 2 movimentos para a direita e 2 movimentos para a esquerda. Para completar as 5 rodadas, o 5º movimento ela deve ter ficado parada. Lembrando a vocês que cada um desses movimentos ocorre com igual probabilidade. Então aqui vai ficar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, 5 vezes. Então ficou 1/3 elevado a 5. De novo, quando eu fiz isso, se eu deixasse a probabilidade dessa forma, eu estaria considerando que os movimentos para a direita ocorreram nas 2 primeiras rodadas e os movimentos para a esquerda ocorreram na 3ª e 4ª rodada, respectivamente.
E o que não é obrigado que para ter 2 movimentos para a direita e 2 movimentos para a esquerda, que eles ocorram necessariamente nessas rodadas. Pode ocorrer em quaisquer rodadas. Então, é como se eu tivesse que contar todas as maneiras que existem de ordenar essas 5 letras em fila. Então, de novo, eu coloco 5 fatorial. Só que quando eu fiz isso, eu contei as ordenações dos 2Ds e dos 2E. Então, eu vou descontar dos 2D, 2 fatorial, e dos 2E, 2 fatorial. O aluno pode estar se perguntando, professor, então acabou. Só existem essas possibilidades, já que é impossível, é inviável, professor, ela ter dado 3 movimentos para a direita. Porque se ela tivesse dado 3 movimentos para a direita, ela teria que dar 3 movimentos para a esquerda. Então a gente não ia ter 5 rodadas, ia passar a ter 6 rodadas. Então acabou, não existe mais nenhuma outra possibilidade. Eu digo, existe. E seria a possibilidade mais óbvia que a gente tem de pensar. Qual seria? Seria a possibilidade de que nas 5 rodadas ela tenha ficado exatamente parada. Pessoal, se nas 5 rodadas ela ficar parada, é óbvio que ela vai permanecer na posição inicial. Então aqui seria 1/3, vezes 1/3, vezes 1/3, quantas vezes? 5 vezes. Nesse caso, não era obrigado eu me preocupar com as ordenações das letras, porque essas letras são repetidas, então eu não tenho essa preocupação. Então, o que ocorreu no nosso problema? Qual é a probabilidade que após 5 rodadas a célula volte para a posição inicial? Então isso é simples. Para ela voltar para a posição inicial, eu tenho as seguintes possibilidades. 1 movimento para a direita e 1 para a esquerda, ou 2 movimentos para a direita, 2 para a esquerda, ou os 5 movimentos ficou parada. Note que eu usei o conectivo ou. O que é que eu vou fazer com esses valores? Somar. Então, somando isso, eu vou achar exatamente a probabilidade de ocorrer o que a questão pediu. E o que foi que a questão pediu? Que nos 5 movimentos, após 5 rodadas, ela permaneça na posição inicial. Note, pessoal, que se eu somar essas parcelas, todas elas aparecem 1/3 elevado a 5, que eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar 1/3 elevado a 5. Se eu estou somando 5 parcelas e elas têm um fator comum, vou colocar esse fator comum em evidência. Assim, aqui dentro do parênteses, o que ficou? Vamos ajeitar esse parênteses que está simplesmente horrível. Então, aqui dentro do parênteses, o que ficou aqui dentro desse parênteses? Dentro desse parênteses, ficou exatamente o seguinte. Aqui vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial. Coloca aqui 5 fatorial sobre 3 fatorial. Também vai ficar aqui o que, pessoal? 5 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. E aqui, quando eu coloquei 1/3 elevado a 5, ficou 1 em evidência. Vou somar esses valores. Vamos para cá. Vamos continuar a nossa conta aqui. Então, a probabilidade de ocorrer o que a questão pede vai ser exatamente quanto? Quem é 1/3 elevado a 5? 1 elevado a 5 é 1. Você bota aqui 1. 3 elevado a 5, não faça conta, deixe 3 elevado a 5. E aqui, vamos fazer o seguinte. Quem é 5 fatorial? Pessoal, 5 fatorial é 120. 3 fatorial é 6. Se eu dividir 120 por 6, vai dar exatamente 20. Mas, quem é 5 fatorial? Já disse 120. 120 por 2, 60. 60 por 2, 30. Então, eu coloco aqui 30. Mais 1. Se eu somar 20 com 30 com 1, dá 51. Então, a probabilidade procurada é exatamente 51 sobre 3 elevado a 5. Note que 51 é múltiplo de 3. Por quê? 5 mais 1 é exatamente quanto? 6. 6 é múltiplo de 3, então 51 é múltiplo de 3. Se eu dividir em cima e embaixo por 3, 51 por 3 dá 17. E 3 elevado a 5 por 3 dá 3 elevado a 4. Quanto é 3 elevado a 4? 3 ao cubo é 27, então 3 vezes 27, 81. Está aqui a probabilidade. 17 sobre 81, que está exatamente na letra B de bola.